Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais. Não haverá sigilo nas contas públicas. Mentira. Dizendo que o governo vai taxar. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. Mentira. Pix. E eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar a lavagem de dinheiro. E como eu acredito no Pix e acredito no governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma, quem falar que o governo vai taxar está mentindo. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. Mentira. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto para acabar com esse sigilo de 100 anos. Mentira. É tudo falso.